Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, então dando prosseguimento à nossa série de vídeos com exercícios no Portugal Studio. Pessoal, chegamos ao nosso último vídeo da playlist, tá bem? Esse é o exercício com uma complexidade um pouquinho maior que eu vou trazer uns conceitos novos para vocês, tá? Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, então vou fazer a mesma estratégia do vídeo 8, tá? Do exercício 8, que eu vou dividir em duas partes, tá? Que mais? Lá no GitHub, tá o material lá, tem uma pastinha lá com exercícios extras, tá bem? A princípio eu não vou fazer esses exercícios, tá? Futuramente talvez eu faça. Eu tô com mais uns exercícios para colocar lá como extras, fica só com material de estudo mesmo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí ou nas redes sociais, tá bem? Lá no LinkedIn, mandar uma mensagem, alguma coisa que eu respondo para vocês, tá? Ou nos grupos do Facebook. Ah, Futuramente agora, daqui a pouco, a gente vai começar uma série com a parte do ambiente gráfico do Portugal Studio, que é pouco visto, então eu vou falar bastante, a gente vai trabalhar bastante com as outras bibliotecas, tá? Importação de som, janelas, imagens, esse tipo de coisa, e movimento em tela, tá? Isso é bem legal. E outra que eu vou fazer sobre mineração de dados, tá? Que é um conteúdo um pouquinho mais avançado, mas eu vou falar dos algoritmos de mineração de dados no software Weka. Mas é bem básico, assim, só para conhecer mesmo os algoritmos, a gente fazer alguns testes, vale a pena conhecer. Tá legal? Então vamos ao exercício, o que ele pede? Ele pede para elaborar um algoritmo, né, recursivo para o seguinte problema: verificar se um dado inteiro x é elemento de vetor. A seguir, a função retorna sim se x está no vetor ou retorna não caso contrário. Note que o problema só faz sentido com qualquer x maior ou igual a zero. O algoritmo trata a instância x igual a zero com naturalidade. Ou seja, eu tenho que criar um vetor, tá bem? Eu tenho que digitar um valor e eu tenho que buscar no vetor se esse valor que eu digitei está contido ou não. Tá? Então eu vou ter que montar algumas estratégias aqui. Eu vou usar a nossa biblioteca útil. Eu vou apelidar ela de útil só para fazer o sorteio, né? Vocês lembram que eu falei que a biblioteca útil serve para fazer o sorteio tem uma função lá para fazer sorteio de valores, né? Então eu vou usar essa função. Então, deixa eu criar minhas variáveis aqui, inteiro vetor. Criar um vetor de 10 posições. 10 posições. Vou ter uma variável chamada valor. Eu vou ter uma variável do tipo cadeia que eu vou guardar a resposta, tá? Que na verdade é uma string, né? Então, escreva /n informe um valor. Leia valor. Perfeito. Para inteiro x igual a zero, quando x for menor que 10, x mais mais. Então, no meu vetor de posição x, eu vou guardar o valor que a função sorteia faz. Então vai começar o mínimo 1 e o máximo vou colocar 30. Então vai sortear 10 valores entre 1 e 30, tá? Ok. Eu vou só copiar essa estrutura aqui só para dar o print
mostrar o vetor, tá? Então, escreva, na verdade, né? Escreva /n vetor gerado. Perfeito. Tá ok, pessoal? Então, vou gerar o vetor e vou dar um print nele aqui. Então, escreva, eita, minúsculo, minúsculo, agora sim, escreva aqui, vírgula, vírgula, aqui, aqui. Agora sim. Bom, existem algumas estratégias para a gente fazer essa busca, tá? Então, na verdade, a gente vai fazer uma busca. A gente vai digitar um valor, a gente vai ter um vetor e vamos ter um valor digitado e a gente vai ter que buscar nesse vetor se esse valor digitado está contido nele ou não. Existem algumas estratégias. Eu vou usar, na verdade, duas estratégias aqui que vocês vão ver no curso de vocês mais à frente. Provavelmente em disciplinas chamada estrutura de dados, tá? Que são dois algoritmos. Um algoritmo é o de ordenação, ou seja, como eu tenho a função sorteio aqui, ela pode sortear 10, pode sortear 2, pode sortear 30, pode sortear 25, tá? Ele não vai sortear na ordem, ele vai sortear aleatório, tá? Então eu vou utilizar uma função de ordenação, tá? Para me ordenar, colocar esses elementos na ordem do vetor, tá? E vou utilizar outra estrutura de busca, tá? Então os algoritmos que eu vou utilizar, o de ordenação é o bubble sort, o de busca vai ser o de busca binária, tá? Por que eu tenho que usar o de bubble sort? Porque o algoritmo que eu vou implementar de busca ordenada, ele precisa que os elementos ou vetores estejam ordenados, tá? Então eu tenho que usar algum algoritmo de ordenação para mim poder utilizar o busca binária. E o bubble sort é um dos algoritmos mais básicos que tem, assim, provavelmente é o primeiro algoritmo que vocês vão aprender em estrutura de dados, tá? Eu vou deixar aqui no card, aqui eu vou deixar em cima, aqui eu vou deixar um linkzinho para algum vídeo que explique mais a fundo sobre o bubble sort, tá? Quem quiser dar uma olhada depois, tá? Eu vou explicar mais um pouquinho por cima, então a gente não vamos se debruçar muito sobre ele. Então deixa eu colocar aqui o chamado da minha função, né? Eu vou chamar então ordena vetor. Eu tenho que passar dois parâmetros, eu tenho que passar o próprio vetor e tenho que passar o tamanho dele, que é 10. Eu já vou copiar toda essa estrutura aqui e depois que eu ordenar o vetor, eu quero mostrar o vetor ordenado. Então vou colocar aqui vetor ordenado. Então vou criar minha função aqui, função ordena vetor. Eu vou receber um inteiro, que vai ser o vetor, né? Também vou receber um inteiro, que é o tamanho. Perfeito. Eu vou criar uma, para mim usar essa função aqui, então eu vou botar o nome aqui, ó. Vou colocar aqui comentário, ó. Bubble sort. Tá? Ou seja, uma bolha, que na verdade eu queria como se fosse uma bolha dentro dos vetores, tá? Eu vou utilizar duas estruturas paralinhadas. Seria para gerar como se fosse dois vetores, tá? Então eu vou pegando os valores de um vetor e vou guardando no outro. E eu já faço a comparação desses valores, tá? Se os valores forem, um valor for maior que o outro, eu vou fazer a troca desses valores.
Então vou criar para fazer a troca, vocês lembram que eu preciso de uma variável temporária. Então vou criar um inteiro aqui, chamada temp, que é a minha variável temporária. Então vou criar minha primeira estrutura aqui para inteiro x igual a 0. Enquanto x for menor que tamanho menos 1. Por que tamanho menos 1? Porque vocês vão até o último elemento do vetor. Tá bem, pessoal? Então vocês vão procurar o maior elemento e vão empurrar ele para a direita. Vão empurrar ele para a última posição do vetor. Tá? Então quando o último elemento do vetor estiver na posição dele, que for o maior elemento, então é o tamanho menos 1. Tá? Então vocês podem dar uma olhada depois com mais calma nisso. Eu vou criar outra estrutura aqui, que é para mim já criar o outro vetor junto e guardando esses valores. Tá? Então eu vou criar um y, e o y vai começar em x mais 1. Tá? Porque aqui eu começo o primeiro valor, então para mim fazer a comparação eu tenho que pegar o outro valor, o próximo valor é x mais 1. Tá? Então por isso que x mais 1 aqui. E o y tem que ser menor que o tamanho. Agora o tamanho real, tá? Tamanho do vetor. Vírgula. Y mais. Perfeito. Criei minha estrutura aqui. Agora eu vou usar um laço aqui, uma condição, uma estrutura para verificar se o vetor y, ou seja, o valor que eu guardei em y, for menor que o vetor que eu tenho na posição x, então temp vai receber o vetor na posição x, o vetor na posição x vai receber o vetor da posição y, e o vetor da posição y vai receber temp. Isso aí. Tranquilo, pessoal? Então, criamos aqui a nossa estrutura. Vamos ver se está certinho. Vamos rodar aqui. Digite um valor. 5. Ok. Então, aqui está o nosso vetor. Ele não está ordenado, né? O nosso vetor gerado. E aqui embaixo a gente fez o chamado da função do bubble sort. Ele ordenou os valores. Então, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 20 e 25. Tá legal? Então essa é a primeira parte aqui do nosso exercício. Tá? Agora o que a gente precisa? A gente precisa agora que a gente tenha vou botar um barra N aqui, ó, só para quebrar duas vezes. A gente precisa do nosso vetor aqui da nossa função, na verdade, para buscar dentro do vetor, né? Eu digitei 5. Se fosse o caso aqui, ó, ele não pegaria o 5, porque o 5 não está contido nele, ó. Tá? Então, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá, pessoal? Senão vai ficar muito longo. Então, a gente fica agora para o próximo vídeo apenas para implementar a busca binária. Tá legal? Então, quem gostar aí, dá like, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!